Se amanhã você perdesse seu trabalho, não pudesse mais emprestar dinheiro, não tivesse energia para resolver o problema de ninguém, não tivesse mais nada para oferecer, quem continuaria procurando por você? Você provavelmente conhece alguém que está sempre disponível. Ela ajuda, escuta, empresta, resolve e todo mundo parece gostar dela, até o dia que ela para. Porque é fácil gostar de alguém enquanto essa pessoa facilita a sua vida. Difícil é descobrir se esse carinho continuaria existindo quando a utilidade acabasse. E quando alguém se afasta porque você deixou de oferecer aquilo que ela queria, o que foi embora? A amizade ou apenas o motivo daquela relação existir? É por isso que tanta gente diz que as pessoas só gostam daquilo que você pode oferecer. E talvez em alguns casos isso seja verdade, mas existe uma consequência ainda mais perigosa. Depois que a gente vive isso por tempo suficiente, você também começa a acreditar que, sem ter alguma coisa para oferecer, ninguém teria motivo para ficar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Antes de continuar, eu acho importante deixar uma coisa muito clara. Ter interesse em alguma coisa que uma pessoa oferece não é necessariamente errado. Na verdade, praticamente toda relação começa porque alguma coisa despertou o interesse de alguém. Você não decide conhecer uma pessoa completamente do nada. Talvez tenha sido o jeito dela falar, o senso de humor, a inteligência, os mesmos gostos, ou simplesmente a forma como você se sentiu perto dela. Até um relacionamento amoroso começa assim. Você olha pra alguém, percebe alguma coisa interessante naquela pessoa e sente vontade de conhecê-la melhor. Isso também é interesse e não tem absolutamente nada de errado nisso. Sem algum tipo de interesse, provavelmente nenhuma relação começaria. E isso também vale para aquilo que as pessoas fazem por nós. Imagina um amigo que sempre oferece carona. É claro que você pode gostar dele pela facilidade que isso te traz. Pode até ter sido uma das razões pelas quais vocês começaram a se aproximar. E você pode gostar da carona ao mesmo tempo em que realmente gosta daquela pessoa. As duas coisas podem existir juntas. Da mesma forma, você pode gostar de conversar com alguém porque ela sabe escutar. Pode admirar um amigo porque ele sempre tenta ajudar. Pode sentir gratidão por alguém que esteve ao seu lado em uma fase difícil. O problema não é você gostar do que uma pessoa oferece. O problema começa quando aquilo se torna a única coisa que você consegue enxergar nela. Quando você não gosta exatamente da pessoa, gosta apenas da função que ela ocupa na sua vida, da carona, do dinheiro emprestado, dos problemas que ela resolve, da atenção que parece que está sempre disponível, porque nesse momento você deixa de enxergar alguém com necessidades, limites e fases ruins, e começa a enxergar apenas como um recurso. E existe uma diferença enorme entre ser valorizado por alguém e ser valorizado apenas enquanto continua sendo útil. Só que essa diferença nem sempre é fácil de perceber, principalmente quando você ainda tem alguma coisa para oferecer. Então como descobrir se alguém gosta de você ou apenas do papel que você ocupa na vida dela? Talvez essa diferença só comece a aparecer quando você já não consegue continuar ocupando esse papel. Essa diferença entre gostar de uma pessoa e gostar apenas daquilo que ela te oferece não é uma dúvida nova. Há mais de 2000 anos, Aristóteles já dizia que nem toda amizade nasce pelo mesmo motivo. Algumas relações existem pela sua utilidade, outras pelo prazer da convivência, e outras pela admiração pelo caráter e pela pessoa que existe ali. Para essa conversa, a amizade por utilidade é a mais importante. Ela existe porque as duas pessoas recebem alguma coisa daquela relação. Pode ser um colega de trabalho que ajudou você em um projeto, um parceiro de negócios, um conhecido que resolve um problema específico, ou alguém com quem você conversa porque os dois frequentam o mesmo lugar. E sinceramente, não existe necessariamente nada de errado nisso. Nem toda pessoa que passa pela nossa vida precisa se transformar em uma amizade profunda. Existem relações que começam por causa de uma situação específica, e quando essa situação deixa de existir, a relação também pode acabar. O problema começa quando essa troca não tá clara para os dois lados. Quando uma pessoa acredita que construiu um vínculo, enquanto a outra enxerga apenas uma oportunidade. É aí que muita gente se machuca, porque confunde gratidão com amizade, atenção com carinho, necessidade com afeto. Uma pessoa pode gostar muito daquilo que você faz por ela, sem necessariamente se importar da mesma forma com quem você é. Só que enquanto tudo isso tá funcionando, essa diferença quase não aparece. Volta para aquele amigo que sempre oferece carona. Enquanto o carro tá funcionando, quem gosta da companhia dele e quem gosta apenas da facilidade que ele traz, podem parecer exatamente iguais. Os dois mandam mensagem, os dois agradecem, os dois dizem que ele é importante. A diferença começa a aparecer no dia que o carro dele quebra ou ele não consegue dar carona. Algumas pessoas continuam procurando por ele, perguntam como ele tá, encontram outra forma de manter a proximidade. Outras simplesmente desaparecem, e só voltam quando precisam de alguma coisa de novo. É claro que um afastamento isolado não prova que alguém estava usando você. As rotinas mudam, os caminhos se separam, algumas relações simplesmente vão perder proximidade com o tempo. Mas quando existe um padrão, quando alguém só aparece quando precisa de alguma coisa, e desaparece sempre que você impõe um limite, talvez essa relação dependesse muito mais da função que você ocupava do que você imaginava. E descobrir isso dói, mas essa ainda nem é a parte mais perigosa. A parte mais perigosa começa quando você olha o afastamento daquela pessoa e, em vez de questionar a relação que vocês tinham, conclui que o problema não foi ter oferecido o suficiente, porque a partir desse momento você deixa de questionar a forma como aquela pessoa tratava você e começa a questionar o seu próprio valor. Um dos perigos de perceber que alguém gostava mais da função que você ocupava do que de quem você realmente era é começar a enxergar a si mesmo da mesma forma.
Porque quando uma pessoa se afasta no momento em que você deixa de oferecer alguma coisa, fica muito mais fácil chegar à conclusão errada. Ao invés de pensar, talvez essa relação não fosse o que eu imaginava, você pensa outra coisa. Talvez eu não tenha feito o suficiente. Talvez eu devesse ter ajudado mais. Talvez se eu tivesse continuado disponível, essa pessoa ainda estaria aqui. Então você tenta compensar. Começa a dizer mais sim do que gostaria, evita decepcionar, evita pedir ajuda, carrega problemas que poderiam ser divididos e esconde quando tá cansado. Porque não quer deixar de ser a pessoa com quem todo mundo pode contar. Você tá completamente esgotado, olha o celular e tem mais uma mensagem pedindo um favor. A sua primeira reação é pensar que naquele momento você não consegue, mas logo depois você se faz outra pergunta. E se eu falar não? Será que essa pessoa vai continuar me procurando? Então você vai lá e aceita. Não necessariamente porque queria ajudar naquele momento, mas porque dizer não parece colocar a relação em risco. E você faz isso acreditando que tá protegendo seus vínculos, quando na verdade tá apenas garantindo que as pessoas continuem tendo um motivo pra ficar. Na psicologia existe um conceito chamado autoestima contingente. É quando a forma como você avalia o próprio valor começa a depender de determinadas condições, da aprovação que recebe, do quanto produz, do quanto resolve ou da sensação de ser necessário pra alguém. Você deixa de pensar que gosta de ajudar e começa a pensar que se você não ajudar, talvez deixem de gostar de você. Quando esses dois conceitos se misturam, a ajuda começa a funcionar quase como um método de pagamento, como se você precisasse continuar oferecendo alguma coisa para comprar a permanência das pessoas. O problema é que essa conta nunca termina, porque sempre existe mais alguma coisa que você poderia fazer, mais uma mensagem para responder, mais um problema para resolver, mais um momento em que você poderia ignorar o próprio cansaço, e sem perceber você começa a tratar as necessidades completamente humanas como se fossem defeitos. Descansar parece egoísmo, impor limites parece ingratidão, pedir ajuda parece fraqueza, e não conseguir cuidar de todo mundo começa a parecer uma falha sua. Só que tudo aquilo que você consegue oferecer pode mudar de uma hora para outra. O seu trabalho, o dinheiro, a energia, a disponibilidade, até a sua capacidade de cuidar de si mesmo. E se a forma como você enxerga o próprio valor depende de todas essas coisas, o que acontece com você quando elas desaparecem? O que sobra do seu valor quando você já não consegue ser útil como antes? Então, como você separa o seu valor daquilo que consegue oferecer? Talvez a melhor forma de responder isso seja invertendo a pergunta. Pense em alguém que você ama. Pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, um amigo. Agora imagine que essa pessoa ficou doente, perca o emprego, entra em uma fase tão difícil que mal conseguiu cuidar de si mesma. Durante algum tempo ela não tem dinheiro, não tem energia, não consegue ajudar ninguém, talvez nem consiga conversar como fazia antes. Ela passou a valer menos por causa disso? Provavelmente você respondeu não e nem precisou pensar muito. Porque quando olhamos para alguém que amamos, conseguimos separar quem essa pessoa é daquilo que ela consegue fazer naquele momento. Você não deixa de amar alguém porque ela perdeu o emprego. Não acredita que ela se tornou uma pessoa pior porque ficou doente. Não pensa que ela perdeu o direito de ser cuidada justamente quando ela mais precisa de ajuda. Mas quando somos nós vivendo essa fase, a lógica muda. Quando somos nós que estamos cansados, perdidos, sem dinheiro ou incapazes de entregar o que entregávamos antes. A conclusão costuma ser outra. Você pensa que está sendo um peso, que não é mais a mesma pessoa, que talvez ninguém tenha motivo para continuar por perto. E é estranho de perceber isso, porque você oferece às pessoas que amam uma compreensão que quase nunca oferece para si mesmo. Lembra daquele amigo que sempre dava carona? No dia que o carro quebra, ele não perde o valor. Ele apenas deixa de conseguir oferecer uma facilidade que antes fazia parte daquela relação. A pessoa continua ali, com os mesmos medos, as mesmas histórias, as mesmas qualidades que existiam antes mesmo do carro parar de funcionar. E isso também vale para você. A sua capacidade de oferecer alguma coisa vai mudar durante toda a sua vida. Vai ter fase que você vai ter dinheiro, energia, tempo, resposta, e vai ter outra que você mal consegue cuidar dos próprios problemas. Isso não transforma você em uma pessoa maior ou menor, só mostra que você é humano, porque aquilo que você consegue fazer vai mudar o tempo inteiro, mas quem você é não pode ser reduzido apenas àquilo que consegue entregar em uma determinada fase da sua vida. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo passa por um momento em que não consegue estar presente como gostaria. E se justamente nesse momento você concluir que perdeu o próprio valor, vai transformar uma fase difícil da sua vida em uma condenação. Só que reconhecer isso não significa que todas as pessoas vão continuar ao seu lado. Algumas relações realmente vão terminar. A questão é que o fim delas não deveria servir como prova de que você precisava ter oferecido mais. E talvez o mais difícil de aceitar é justamente que algumas relações não foram feitas para atravessar todas as versões de quem você vai se tornar. Reconhecer que seu valor não depende daquilo que você oferece não significa acreditar que todas as relações precisam durar para sempre. Algumas pessoas vão continuar ao seu lado durante muitas fases da sua vida. Outras vão fazer parte apenas daquele momento específico. Um trabalho, uma faculdade, um projeto, uma rotina. E quando aquela fase termina, a relação também pode terminar. Isso não significa necessariamente que tudo foi falso. Nem toda amizade que acaba foi uma mentira. Nem toda pessoa que se afasta estava usando você. Às vezes duas pessoas deixam de compartilhar a mesma vida, os caminhos mudam, as prioridades mudam e a proximidade que antes acontecia naturalmente começa a exigir um esforço que nenhuma das duas consegue manter. O problema não é uma relação terminar, o problema é quando você precisa continuar ocupando uma função para impedir que ela termine.
quando precisa estar sempre forte, sempre disponível, sempre resolvendo, porque sente que no momento que parar, a outra pessoa também vai parar de enxergar um motivo pra ficar. E existe uma diferença enorme entre ajudar alguém porque você escolheu ajudar e ajudar porque tem medo do que pode acontecer se você falar não. Na primeira situação, existe generosidade. Na segunda, a ajuda começa a funcionar como o preço daquela relação, e nenhuma pessoa consegue pagar esse preço pra sempre. Em algum momento você vai mudar, vai ficar cansado, vai precisar de ajuda, vai deixar de conseguir oferecer aquilo que oferecia antes. Algumas relações vão conseguir se adaptar a essa nova versão sua, outras não. Mas você não precisa ficar criando teste pra descobrir quem realmente gosta de você. Não precisa desaparecer de propósito, parar de ajudar todo mundo, ou tratar cada aproximação como uma tentativa de usar você. Os limites não existem pra testar as pessoas. Eles existem pra que você consiga permanecer em uma relação sem precisar se abandonar. Porque quando você precisa destruir a si mesmo pra manter alguém por perto, você não tá preservando uma relação. Você tá apenas preservando o papel que aprendeu a ocupar dentro dela, e talvez seja justamente esse papel que você precisa deixar pra trás. Então vamos voltar pra pergunta do começo. Se amanhã você perdesse seu trabalho, não tivesse dinheiro, energia, nem a capacidade pra resolver o problema de ninguém, quem continuaria procurando por você? A resposta mais honesta é que talvez algumas pessoas continuassem. Talvez outras fossem embora, e você provavelmente só descobriria isso vivendo. Porque existem sim pessoas que vão enxergar em você apenas aquilo que você consegue oferecer, mas existem relações que podem até começar por algum interesse e com o tempo se transformar em algo muito maior. A carona pode ter aproximado duas pessoas, o trabalho pode ter criado uma amizade, o momento de necessidade pode ter iniciado uma conversa. O que revela a profundidade de uma relação não é ela ter começado por algum interesse. É descobrir que depois de algum tempo, ainda existe alguma coisa quando aquela primeira razão de interesse desaparece. Se ainda existe uma curiosidade por quem você é, o cuidado com aquilo que você sente, espaço para suas fases ruins e disposição para conhecer versões suas que talvez já não consigam oferecer as mesmas coisas. Mas no fim, a pergunta mais importante nunca foi apenas quem continuaria procurando você. A pergunta é se você continuaria reconhecendo o próprio valor, mesmo quando já não pudesse oferecer aquilo que oferecia antes. Porque você pode perder o trabalho, o dinheiro, a energia e a capacidade de resolver tudo. Pode viver fases que não consegue ajudar ninguém e precisar ser ajudado. Nada disso deveria fazer você acreditar que se tornou menos humano. Você não precisa deixar de ajudar, não precisa se tornar mais frio, nem desconfiar de todas as pessoas que se aproximam. Só não pode transformar a sua utilidade no preço que acredita precisar pagar para ser amado. Porque algumas pessoas podem até decidir quanto aquilo que você oferece vale para elas. Mas se tem uma coisa que você não pode entregar para ninguém, é o direito de decidir o quanto você vale. Por hoje a nossa conversa vai ficando por aqui. Se ela fez algum sentido pra você, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Você pode compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que vive tentando resolver tudo pra todo mundo, mas quase nunca lembra de cuidar de si mesma. Então, cuida de você, bebe água, come umas frutinhas e eu espero te encontrar aqui de novo na nossa próxima conversa.